Bom, resta-me agradecer naturalmente a todos. Penso que foi muito interessante, aliás, mesmo a própria sessão. Estou certo que abrimos hoje um novo capítulo para novas colaborações. Penso que, de facto, a nossa história, a história de Portugal, a história do mar e a história de Viena é, digamos, um tema, um manancial inesgotável e, acima de tudo, porque temos muito material e muito espólio. Eu gostava só, porque o Fagundes levantou aqui uma questão que é importante, que naturalmente todos nós, costuma-se dizer que só não se sente que é filho de boa gente, todos nós ficamos sentidos, não só pela forma como fomos tratados neste processo, que acho que aquilo que era o futuro dos estaleiros merecia melhor, até para, enfim, honrar o próprio passado, mas também todo este processo, que foi um processo doloroso, e que foi naturalmente, e que está a ser também um processo doloroso para a cidade, e que deixa também cicatrizes, portanto, e que a própria história há de também dizer aquilo que entender sobre essa mesma matéria. Porque, como em tudo, há os pontos andeiros em todos os momentos da história, e nós também os temos, portanto, na atualidade. E tivemos também esses pontos andeiros, e aquilo que me repugna mais é que tivéssemos pessoas eleitas por Viana do Castelo na Assembleia da República que validassem aquilo que o Sr. Ministro da Defesa fez relativamente ao espólio. Isto é que me repugna e deve-nos repugnar a todos, que são aqueles que são eleitos para defender a sua terra, a sua cidade, o seu concelho, o seu distrito, tenham comportamentos não de defesa daquilo que era seu, aquilo que era de raiz, mas que defendam outros interesses e outras questões. Mas, enfim, a história no seu tempo certo há de dizer. De qualquer forma, é assim, eu já conheci alguns ministros da Defesa e a gente ainda vai conhecer mais, se Deus quiser. Ainda faltará muito. E o protocolo tem um prazo de validade, que também não é muito grande. E naturalmente que há um entendimento entre todos nós daquilo que era importante salvaguardar nesta fase. E eu gostava de dizer aqui, eu não gosto muito de falar em nome próprio, não tenho muito esse estilo, mas eu gostava de dizer que a primeira vez que eu fui convocado para uma reunião na Empordef, por causa dos estaleiros navais, fui convocado unicamente por causa da questão dos terrenos e do licenciamento industrial. E eu informei-me de algumas coisas, enfim, quando fui convocado, e fui a Lisboa, a uma reunião, em que informei, enfim, estava sentado a uma mesa, que não vou dizer as... Enfim, estavam as entidades, portanto, ligadas à Empordef, e também as respectivas assessorias pagas principalmente com dinheiros nossos, e, por exemplo, não sabiam, neste processo que estava em desenvolvimento, que aquele cais de 400 metros que servia a Enercom e que era tutelado pelos estaleiros, não sabiam daquela existência. E eu pus o problema. Bom, mas então você, que foi na altura da privatização, vocês vão privatizar isto. E agora imaginem que há um chinês que compra isto, ou um russo, ou um holandês, e não gosta dos alemães. E não os deixa embarcar e desembarcar. Como é que a gente resolve isto? Eu acho, na minha opinião, isto devia ser transferido para a administração portuária. Ficaram a olhar para mim porque não tinham este conhecimento. Os tais que estavam a receber principalmente assessorias portanto, com centenas de milhares de euros. Esta foi uma questão. E depois levantei uma segunda questão, que foi o seguinte: bom, tudo bem, nós estamos aqui, enfim, esta não é a minha opção, não é a opção que nós defendemos, a Câmara de Viana não defende esta opção, mas temos o dever de colaborar, portanto, do ponto de vista da colaboração institucional, e se isto for privatizado, naturalmente que nós o queremos é que isto tenha sucesso, e portanto estaremos e faremos todo aquilo que estiver ao nosso alcance para licenciar todas as estruturas, aquilo que venha a ser a resultante desse mesmo processo. Mas agora deixe-me pôr uma questão. O estaleiro tem história, tem património, enfim, eu trabalhei nos estaleiros, portanto conheço algumas coisas, tem desde a escala 1 por 1 até recente, tem fotografias, tem desenhos. Imagina que isto é vendido a um chinês e o gajo pega nisto, faz uma fogueira e queima isto tudo. Como é que é? Vocês já pensaram no espólio? O que é que vão fazer no espólio do estaleiro? Isto faz parte da nossa história da cidade. Portanto, nós estamos disponíveis para acolher aquilo que é o espólio do estaleiro. Ficaram mais uma vez a olhar para mim porque não tinham pensado neste assunto. Sim, senhora, muito bem. E fizemos uma reunião, 2 reuniões,
Na altura, enfim, eu não percebo, como percebem, enfim, não percebo muito de documentação, enfim, gosto, como qualquer pessoa, de ver documentos antigos, de apreciar e de ler, mas não tenho conhecimento, e pedi naturalmente ao Dr. Marião Peixoto, uma pessoa, portanto, que tem uma profunda experiência, um dos melhores investigadores e documentalistas portugueses, portanto, mesmo em termos de tratamentos, que visse como é que era. Houve reuniões e fez-se uma listagem. Fez-se uma listagem daquilo que eram, portanto, os espólios, pela primeira vez fez-se uma listagem de tudo, daquilo que poderia ser, digamos, referenciado. E pedimos também a ajuda do engenheiro Santos Lima, como está aqui hoje, para também nos ajudar a ver, do ponto de vista de alguns equipamentos e ferramentas e coisas antigas, aquilo que podia ter interesse também para preservarmos um pouco a memória do estaleiro na perspectiva da arqueologia industrial. Fez-se essa listagem toda, portanto, e depois, numa reunião, pusemos uma questão. Bom, mas há aqui algumas áreas que podem ser de matéria reservada ou confidencial, porque são navios da Marinha, nomeadamente os NPOs mais recentes. Aquilo que eu disse ao nosso almirante, porque era um almirante que estava também nessa reunião, e estava também alguém da administração dos estaleiros, isso com certeza, nessas matérias, aquilo que for matéria reservada faz todo o sentido. Agora, no resto, e depois o próprio Dr. Maranhão explicou que, do ponto de vista das técnicas documentais, não é um bom procedimento documental, e estão aqui historiadores, portanto, que saberão disso, digamos, espartilhar um espólio. Normalmente congrega-se os espólios para que eles estejam todos situados, e hoje, com os meios e pelas tecnologias que temos, nós podemos tratar e podemos disponibilizá-los até em formato online. Enfim, nós podemos aceder a bibliotecas, as universidades têm isso, têm passwords que acedem a documentos, a bibliotecas, a documentos integrais, para não estarem continuamente a mexer. E foi isso que nós fizemos. E tínhamos uma listagem com 2 colunas, portanto, tínhamos a listagem de todos os materiais identificados, fotografias, desenhos, etc. As tais pinturas belíssimas do arquiteto Telmo Gomes, que aliás foi uma publicação dos estaleiros, também por Facundo ajudou a coordenar, fabulosa, para mim é das coisas mais bonitas que nós temos sobre embarcações. E o próprio arquiteto diz que em cada ilustração que faz dá uma certa alma a cada ilustração e a cada navio, portanto ele tem de facto esta forma muito curiosa. Tínhamos então as 2 colunas, uma que era aquilo que viria para os estaleiros, para a Câmara de Viena, peço desculpa, e outra que iria para a Marinha. Portanto, ficamos à espera só de fechar o protocolo, mandaram-nos uma minuta de protocolo, com isto tudo em anexo. Passados 2 ou 3 meses, fui surpreendido com uma notícia no jornal de uma visita do Sr. Ministro da Defesa ao Museu de Ílhavo, em que anunciou que parte do estaleiro de Viana do Castelo iria para o Museu de Ílhavo. Ficamos todos estupefactos. Este não, no dia a seguir, aparece logo uma notícia, ou um dia a seguir, ou 2 dias a seguir, com os senhores 3 deputados, e vamos dizer os nomes, porque isto é preciso que saiba, os senhores 3 deputados eleitos pela PSD de Viana do Castelo, o Dr. Abreu Amorim, o Dr. Eduardo Teixeira e a Dra. Rosa Cortês tiveram uma reunião com o Sr. Ministro Areces e, portanto, disseram precisamente isto, que não nos preocupemos, porque aquilo que é o mais importante está em Viana do Castelo. Com amigos destes, não vamos a lado nenhum. É evidente que, perante este facto, e sabendo eu da amizade profunda que o Sr. Ministro nutre por mim, o que é que eu fiz? Remeti-me ao silêncio, procurando salvaguardar pelo menos aquilo que era mais importante. E conseguimos. Apareceu uma 3ª coluna, começou então a aparecer uma 3ª coluna e houve negociações duras, como compreendem, de ameaças de não assinatura, enfim, que há algumas coisas que vão, portanto, são privadas, que poderão não acontecer. E dou-vos mais uma notícia em primeira mão também, que também é importante, porque a história tem destas coisas, e enfim, nós temos sempre uma estrela boa quando estamos de bom íntimo e quando estamos a fazer as coisas de bom propósito, que é defender, no fundo, o património que é de todos. Eu estabeleci contactos, naturalmente, com o Museu da Marinha e com a Biblioteca da Marinha e disse, olha, nós temos muita pena que isto saia para lá. Mas vamos estabelecer contactos, portanto, também queremos que venham outras coisas para cá e podemos ter também permanências ou permutas, permanências, portanto, temporárias de alguns materiais. Mas eu volto a dizer, o protocolo tem um prazo de validade. E os ministros mudam. Bom, é como fica registado isto. Mas tenho-vos a dizer também que houve, portanto, uma personalidade de Viana do Castelo
eu vou dizer o nome, porque já posso dizer isso, uma pessoa de Viana, que tem um espólio muitíssimo grande sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, porque era avançado dos estaleiros para as fotografias, que tem os negativos todos, pelo Sr. Roriz, que esta semana eu recebi e que veio, portanto, oferecer todo o espólio dele, de fotografias antigas, de vidro ainda, enfim, que é a vida da cidade, portanto, que é o fotógrafo centenário, e do irmão, porque ele também tem o espólio do irmão, vai oferecer à cidade. E tem todas as fotografias de todos os casos, de todos os eventos, de tudo aquilo que aconteceu nos estaleiros. Por um lado tiram-nos, mas Deus ajuda-nos por outro. Portanto, estamos devidamente... Mas acho que era importante esta questão, porque, enfim, naturalmente que nós, sabes, Fagundes, não podíamos lutar contra... Portanto, corríamos o risco de, se eu fizesse alguma interferência, não ficámos curiosamente com nada. Eu tinha receio que isto saísse de Viana, e, aliás, na última apresentação dos Cadernos Vienenses, que ocorreu na última semana de dezembro, com uma regularidade que nós temos lançado, uma revista por ano, fiz já um desafio a todos os, enfim, todos os autores e investigadores que a cidade tem, e não só, portanto, estão aqui investigadores também de fora, se quiserem, portanto, escrever e aprofundar, naturalmente, teremos todo o gosto, ao professor também, para, enfim, começarem a trabalhar já neste espólio, porque acho que era um espólio muito interessante, porque no fundo é a vida da cidade, é a vida, enfim, do conjunto de personalidades, enfim, como dizia o Fagundes e bem, portanto, o estaleiro foi formado por pessoas que eram do mundo rural, portanto há de facto estas ligações. Aliás, eu recordo-me de ter sido, enfim, publicado uma tese de mestrado, precisamente de um trabalho de uma determinada altura, já não me recordo quem era o autor, portanto, Dr. Paulo Rodrigues. Dr. Paulo Rodrigues, portanto, precisamente, que retratava precisamente esta componente, portanto, e temos aqui trabalhos que convinha, portanto, que, enfim, conseguíssemos íamos produzindo regularmente, de acordo com os fundos disponíveis que tivermos, que agora também temos uma lei muito complicada, que é a lei, que os seus colegas não sabem bem, os fundos disponíveis, é uma palavra que está na moda. Portanto, de acordo com os nossos fundos disponíveis, poderemos publicar pontualmente algumas coisas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, um bom fim de semana e bom ano.